estimados telespectadores da TV Boa Notícia da Diocese de Balsas, nossa saudação afetiva neste programa, hoje refletindo sobre o Evangelho do dia 26 de setembro, que é considerado o dia da Bíblia. É o Evangelho no dia 26, é o 26º domingo do tempo comum também. Nós estamos acompanhando a vida pública de Jesus, toda a sua caminhada, com os aprendizados e ensinamentos catequéticos aos discípulos, encontro com as multidões. E celebrarmos esse dia da Bíblia para nós é já 50 anos já que se celebra esse mês bíblico, mês de setembro. Então é uma honra para nós, porque nós vamos falar da palavra de Deus que está expressada em palavras vivenciadas e experimentadas por um povo que caminhou, sofreu, alegrou-se, construiu a história, e essa história está no compêndio, que é uma biblioteca, né, o livro, a Bíblia, que contém 73 livros, divididos entre Antigo Testamento e Novo Testamento. Aí vem todos os nomes dos livros, as divisões. Mas nós vamos iniciando hoje, que essa palavra, hoje nós queríamos lembrar da palavra sem dono. Mas nós estamos reunidos em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém. Toda a Bíblia é comunicação, né? É a palavra de Deus. Então, hoje, as nossas leituras são baseadas na primeira leitura, que é extraída do livro de Números, no capítulo 11, versículo 25 a 29, e nós vamos aí observar que Moisés, já numa idade bem avançada, ele já estava sentindo-se sem forças para administrar tantas coisas. Então, ele teve a intuição, pediu sabedoria a Deus e convidou 70 anciãos. Olha, anciãos, e com a ajuda do Espírito Santo, toda essa iluminação. E eles começaram, né, a se organizar em grupos e acompanhar todo aquele povo de Deus. E o que é que nós vamos compreender? Que é um povo de Deus que estava em marcha, não é? Ele estava em busca da terra prometida. Aí o que é que nós vamos compreender aqui? Que aconteceu? 2 deles, desse grupo dos 70, estavam assim, pregando muito bem e prestando mesmo atenção para tudo. E aí, de repente, eles começaram a profetizar. Aí Josué, com ciúme, mandou que eles calassem, que eles não podiam fazer aquilo. E Moisés repreendeu de uma forma tranquila, né, a Josué, dizendo que oxalá se tivessem, né, se eles de todos aqueles que recebessem o Espírito e profetizassem também, que se multiplicassem os profetizadores. Em resumo, que fizesse a missão, né? Porque a gente vem falar muito na missão a partir do Novo Testamento, seguir Jesus, sair em missão, agora com o Papa Francisco, missão em saída, né? Sair para buscar, mas sempre é assim. A gente vai lembrando Dom Helder Câmara, vai lembrando Dom Franco, outros bispos, outros padres, sempre que nos orientam, que com catequese para nós, com as homilias, é nesse sentido, de que missão é uma missa grande, né? É seguir além. Tem toda uma história. Então, o Moisés, ele fez um papel bonito, né? Ele reconheceu. E nós temos uma tendência enorme a ficarmos assim, normalmente querermos fazer as coisas sozinhos, principalmente nas comunidades. E isso tem mudado muito, né? Muitos anos.
E aí essa questão do ciúme também é presente nas comunidades, no meio da humanidade. Não é uma cultura do bem, é uma cultura do mal, né? Porque ter ciúme vai gerar inquietação, conflitos, dissabores, distorções, inveja, e isso não faz bem. E por isso nós precisamos prestar atenção. Como é que está a nossa comunidade? Como atendemos aos líderes? Os líderes, como é que convivem com o grupo? Então a gente precisa de formação pessoal e a formação com a palavra de Deus. Então essa é mais ou menos assim a primeira leitura. E nós vamos entender que pelo batismo nós somos o quê? Ungidos, e somos, não é? Ungidos aqui no peito e enviados para seguir anunciando o reino, denunciando aquilo que não está bom, cuidando com retidão. Então nós somos convidados assim. Na segunda leitura, que faz parte da carta de Paulo a Tiago, é no capítulo 5, versículo de 1 a 6, bem poucos, né? Mas o Tiago vai mostrar justo essa questão, vai denunciar essa prática do acúmulo de riquezas, não é? Da opressão, a riqueza à custa das misérias de muitos, né? Opressão, oprime para poder vencer. Então, corrupções, isso nós temos, né, no mundo que nós vivemos. A gente precisa se questionar, será que eu estou assim? Eu faço, eu desvio assim, a atenção daquilo, algo que era para um menor, menos favorecido, e faço em cima daquilo algo que eu possa enriquecer, melhorar. Então, tem todas essas questões. O Santo Evangelho hoje é Marcos, capítulo 9, versículos 38 a 43 e 47 a 48. Eu gosto de olhar porque tem vários lugares que às vezes não. Então, no Evangelho de Marcos. Quem está do lado de Jesus? João disse a Jesus: Mestre, vimos alguém expulsando demônios em teu nome e lhe proibimos porque não nos segue. Jesus, porém, disse: Não lhe proíbam, pois não há ninguém que faça um milagre em meu nome e logo em seguida possa falar mal de mim. De fato, quem não está contra nós está a nosso favor. E quem dá a você um copo de água em meu nome, por vocês serem de Cristo, eu lhes garanto, não perderá sua recompensa. E se alguém escandalizar um desses pequenos que creem, seria melhor que lhe amarrassem no pescoço uma pedra de moinho e o atirassem ao mar. Se a sua mão é motivo de escândalo para você, corte-a. É melhor entrar na vida mutilado do que, tendo as duas mãos, você ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se o seu pé é para você motivo de escândalo, corte-o. É melhor você entrar coxo na vida do que, tendo os dois pés, ser atirado no inferno. Se o seu olho é motivo de escândalo para você, arranque-o. É melhor você entrar no reino de Deus com um só olho do que, tendo os dois olhos, ser atirado ao inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Irmãos e irmãs, esta é para nós a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Santo Evangelho
nós verificamos que nós estamos na continuidade do Evangelho da semana passada. Lembram ainda? Que eles estavam caminhando de Cesareia de Filipos rumo a Cafarnaum, e os discípulos conversando, ainda lembram? E ele ficou calado. Quando chegou lá, Jesus perguntou de que é que vocês estavam falando. E eles com medo de falar, né, porque eles estavam falando quem seria o maior, o primeiro entre eles. E aí Jesus vai orientá-los, né, vai dar uma aula de catequese, um ensinamento para eles, mostrando que não é daquele jeito. Aqui, ninguém, quem quiser seguir-me, tome a sua cruz. Em vez de ser o primeiro, seja o último. Servir no serviço. E assim, nessa leitura de hoje, nós vamos observar que continua essa reflexão, esse ensinamento, porque ele ainda não estava muito bem. O que foi que aconteceu? O que os discípulos queriam agora? Colocar o grupo deles no centro, né? O João veio queixar-se a Jesus que tinha uma pessoa que não era do grupo dos discípulos expulsando o demônio. E ele respondeu a eles que não, que era para não proibir, como foi lá na primeira leitura. E aí é muito bonito quando ele diz assim, que para não proibir, porque ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Aí quando vos der a beber um copo d'água, porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. E aí vai ensinando mais, aí ele vai falar no escândalo. Se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem, de novo a representação do pequeno, porque no evangelho daquele domingo também, ele colocou uma criança, né, uma simbologia do pequeno no centro, da pureza, da beleza, da transparência, né, da criança. E aqui ele está de novo falando de pequenos. Então, pequenos são aquelas pessoas que não têm vez, não têm voz, os desempregados, os maltratados, os maltrapilhos, os famintos, não é? O povo de rua, o povo que está à beira dos drogados, viciados. São N situações do pequeno, quer dizer, o pequeno, aquele menor, ele não é o pior perante Deus, mas ele enfrenta grandes desafios por não ter poder financeiro, poderes aquisitivos, status, lugares importantes, né? E o referencial aqui de Jesus não é o nosso grupo ser do centro. Isso significa, anotei aqui o nome, eclesiolatria, quer dizer, colocar a igreja no centro, como se fosse tudo o melhor, mas não é assim também, a gente tem que colocar no centro, mas ver como vai fazer. Porque o grupo é do bem, o grupo que Jesus está com eles e formando, é um grupo do bem ao redor do pequeno, não é? Para fazer morada ali. Então, aí ele vai chamar atenção. Se alguém escandalizar um dos pequenos, olha como é bonito, destes pequenos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. E aí vai começar a falar das regras de quem é contrário a Jesus, que representa a lei, não a lei dos puros e impuros. Ele vai mostrar que quem é contrário, quem vai escandalizar, vai se dar muito mal. Por quê? Porque escandalizar significa proporcionar, que não é bom, fazer um obstáculo para que o outro tropece. Então a gente diz, é uma pedra de tropeço. Aqui tem um termo no Nordeste, isso é um estrupiço no meio do povo.
Então, atrapalha. Quem topa, cai. É assim. Quem acolhe, quem toca, ama, aconchega. Mas quem tropeça, cai. E a gente não sabe quem é que vai levantá-lo e como é que está a essência dessa pessoa. Aqui não é a imunidade, não, do físico, não é a essência, é o ser total da pessoa. Então, o grupo do bem está sempre ao redor do pequeno. E quando vai fazer tropeçar, vai construir o quê? Esses obstáculos. E os obstáculos, ele cita aqui 3 partes do corpo humano, mostrando assim como vai receber a punição, se caso faça, mas ele chama a atenção primeiro. Aí ele fala de quem primeiro? Da mão. E a mão é o quê? As mãos é o agir do ser humano. Nossas mãos que acolhem, que amam, que oram, não é? Que afagam, que abençoa, que recebe a bênção, né? Que toca, que faz uma cirurgia, que conduz, que traz, né, numa direção. São tantos benefícios que a mão faz e, de repente, o que acontece? Ele diz assim, a mão representa, nessa maldade do opressor, ela representa no obstáculo do acúmulo. É o obstáculo do acúmulo, aquele de querer ter muito mais, ser muito mais, que aí já vem a prepotência, né? Sobressaindo aí no tudo. Então vai representar o mercado do mundo hoje, a comercialização, querer tudo para si e para o outro nada. Então deprecia os menores. Não é o menor criança, é o menor que não pode, que não tem vez. Vejam a situação do nosso mundo, vejam a situação do nosso Brasil. Aí ele passa para o seguinte, ele passa para os pés. Os pés significa o quê? A conduta. Os pés levam para a frente ou para trás, para o fundo. Mas os pés é para caminhar, da simbologia da missão. Os pés, a gente vai fazer uma celebração litúrgica, traz o calçado, né? Traz o desenho aos pés, representando a caminhada, o caminhar, fazer os rastros, aquilo que você está construindo dentro da sua e da história de um povo. É assim? Então, mas os pés também são aqueles, dentro da pedra de tropeço, aqueles que pisam, que machuca, que maltrata, que faz jogar para baixo, que chuta, não é a bola não, que chuta para o outro, é outro sinal também, ele oprime. Então, melhor que corta, que é melhor ficar com o pé, ficar coxo e seguir no meio dos outros com a paz, com o alívio dentro de si, do que estar com os 2 pés e estar jogado fora, excluído agora, aí vai saber o que é bom. E outro membro do corpo humano que ele mostra aqui são os olhos. Os olhos é o que? A gente diz que os olhos são a janela da alma, né? A porta de entrada dos sentimentos e dos desejos também. Vamos lá. Mas é o símbolo também da ganância, do ciúme, a gente olha, da inveja. E aquele que tem inveja, ele destrói o outro, que estivesse se acabando, se corrompendo um com o outro, se comendo vivos e vão se matando, se destruindo. Então, para vencer na vida é preciso o quê? Arrancar das nossas comunidades tudo isso. O quê? A mão, o pé, os olhos. Isso dentro de uma simbologia, para ver o que significa isso. Tudo isso fazem os outros tropeçarem. Então, nem é a religião, nem é a igreja que é o referencial que Jesus Cristo apresenta, e sim a fraternidade, prestar bem atenção, a solidariedade, a unidade de estarmos juntos. Então é isso, foi isso que ele orientou. É preciso estarmos juntos, sem acúmulo, sem ganância, amando uns aos outros, porque na verdade a palavra não é monopólio de ninguém
E nem Jesus também é monopólio de ninguém. Nós precisamos pertencer ao grupo de Jesus Cristo. Mas para estar no grupo de Jesus Cristo é preciso ter sintonia com Ele, ter conexão. O contato é fácil, só oi e tal, tudo. Mas a conexão já vai mexer com o coração, como é que nós estamos. Então é preciso a gente entrar nessa linha. E o reino não pode ser de um grupo fechado, um grupo que oprime, um grupo que maltrata. O reino de Deus é de um grupo que acolhe, que clareia, que ensina, que partilham, que convivem das experiências desafiadoras e representam o bem um para o outro. Jesus não quer que sua igreja seja fechada, é uma igreja aberta. E a palavra de Deus, ela vai trazer para nós tudo isso. Essa palavra viva que está na nossa Bíblia. E nós temos formações demais. Essa semana, a Diocese de Balsas fez a promoção, promoveu os ensinamentos, o estudo, o convívio com as pessoas através das redes sociais da carta de São Paulo aos Gálatas. Uma carta tão bonita, uma carta que é escrita com vigor de Paulo, muita dureza também, mas com muita emoção, com muito amor, inclusive amor de ternura de mãe, quando ele diz que por vocês eu sofro as dores do parto. E ele faz essa carta à comunidade da Galácia, os Gálatas, porque ele tinha fundado aquela comunidade, ele amava aquela comunidade. E de repente, quando ele estava lá em Éfeso, e ele estava já doente e não podia vir para lá, ele começou a fazer cartas, são documentos aqui, ó, história do povo que está aqui dentro da nossa palavra de Deus, a Bíblia. E ele escreveu para eles porque sentiu, ele mostrou a eles que quando ele estava doente, ele foi acolhido por eles. E que até eles poderiam arrancar os olhos deles para dar para ele, Paulo. Mas de repente chegou um outro grupo, chamado judaizante, já tinha o evangelho do império, do imperador mesmo, e aí o do judaizante, que começou a desviar aquela comunidade do caminho, começou a colocar, como é que a gente disse agora? Com as mãos, com a palavra, com tudo, com a boca, eles começaram a fazer os obstáculos. Foram pedras de tropeços. E aí eles começaram a atrapalhar. E ele escreveu essa carta dizendo essa história para esse povo. Então, nós vamos, todo dia aí está tendo, foram vários encontros. Tem a pastoral bíblica, que está começando, funciona aqui em Balsas, ali na comunidade. A paróquia Santo Antônio, como ali no Salão Dom Franco. E isso é muito bom, interessante, é uma forma de crescimento muito grande. Então, na comunidade, a gente tem um grupo assim que são os verdadeiros donos daquela igreja, os verdadeiros donos do santo. Eles é que querem ser o maior, é quem dá a primeira voz. Isso significa prepotência, falta de liderança, falta de escuta. Quem não escuta não comunica bem. O surdo mudo, o surdo ele não escuta por isso, porque ele não fala. Não entra por aqui e nada. Então, ele expressa só com gestos, né, com os sinais, mas está uma comunicação. Então, a gente precisa ver. Dentro da comunidade não tem dono, a comunidade é nossa, então é para viver em partilha. E Deus sempre serviu, né, e servirá as pessoas através da sua palavra, na sua construção do plano de salvação. É muito bonito. Nós somos donos ou instrumentos da palavra? Que o padre Antônio Geraldo Dalla faz essa pergunta. Nós somos instrumentos. O padre é instrumento,
os sacerdotes, os irmãos religiosos, as irmãs, os diáconos, os leigos são instrumentos nas mãos de Deus. O médico é um instrumento na mão de Deus, o dentista, o professor, o educador, o gari que limpa a rua, deixa tudo limpinho, é um instrumento na mão de Deus. Sujeito a doenças, sujeito a tudo, um salário bem menor, que nós sabemos. E nós só jogamos o lixo. Vejam como é assim uma cadeia entre as pessoas. Estou falando cadeia de prisão, estou dizendo de sequências de comunicações. Então, precisamos ficar atento e ver assim, cuidado, porque se nós que somos seres humanos, se nós sermos obstáculo para os outros, nós estamos assumindo a nossa autocondenação. Isso não é bom, né? Porque quando a gente se torna obstáculo, é isso, a gente precisa tornar-se leveza, alegria, ânimo, disponibilidade, serviço, missão, seguir com alegria, com confiança, com serenidade, com fé, para atingirmos a paz através do grande amor. Amor de Deus para com seu Filho, amor do seu Filho, amor de Deus para conosco, iluminação do Espírito Santo, né? E já vimos o Pai, que é Deus, o Filho Jesus, o Espírito Santo Consolador, que veio para nós, para iluminar-nos, para nós seguirmos a missão. Já recebemos o batismo e mais, né? Já somos também crismados, soldados de Cristo, então vamos batalhar por essa missão e vamos à frente. E acompanhemos assim os evangelhos. E quem tiver com os encontros bíblicos nas ruas, celebrem, continuem nas leituras, acompanhem. Essa carta de Gálatas, ela veio assim de mão cheia, um serviço orientado, formado, os resultados, os estudos primeiro, junto com o povo, através do Centro Bíblico Verbo Divino. Eu estou falando de lá do Centro Bíblico, mas nós temos CNBB e temos também do CEBIR. Então, tem muito material para trabalharmos. Tem o Bíblia Gente aqui na Secretaria da Paróquia, tem, e ele vem com 5 encontros. E nós precisamos estudar em casa. Então, irmãos e irmãs, que Deus abençoe cada um de nós, ilumine-nos nessa caminhada, dê-nos forças para sermos cuidadosos, cuidadores, com esperança, com garra, com paixão, muita fé, com muita gratidão. Amém? Que Deus nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.